Já estamos de volta com Política Cruzada. Agora nós vamos conversar com o presidente da Câmara Municipal, Alexandre Nogueira, que está aqui conosco. Bom dia, presidente. Seja bem-vindo. Bom dia, Rick. É um prazer estar aqui. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia também ao vereador Adriano Zago, que é o outro convidado desse nosso bloco de discussão. Bom dia. Bom dia, vereador. Na semana que passou, mais precisamente na quinta-feira, o vereador Adriano Zago renunciou da condição de membro da CPI que investiga as irregularidades no sistema público de transporte escolar, a CPI das vans. Isso causou um mal-estar no dia e ele vai justificar para a gente agora. Na verdade, você já sabe da justificativa, porque já foi dado no Jornal Paranaíba, mas nós vamos voltar com essa história aqui. Vereador, o senhor discordou da contratação de um escritório de advocacia para prestar assessoria para a CPI, principalmente pelo valor desse contrato. Foi isso mesmo, vereador? É essa a questão? Inicialmente, cumpre destacar a importância da instauração da CPI para a apuração das irregularidades apontadas da empresa que até então operava o serviço de transporte escolar na cidade de Uberlândia, bem como a falsidade na apresentação de documentos no processo licitatório. Continuarei defendendo a CPI e espero que o mais breve possível ela possa concluir os seus trabalhos, apresentando o seu relatório e responsabilizando aqueles que estão envolvidos, né, nesse processo. Nós já temos elementos suficientes para poder fazer isso nas reuniões que já tivemos. A minha saída da CPI, inicialmente, ela se deve justamente pela contratação, né, sem discussão. Nós não discutimos entre nós membros, apesar do presidente da CPI insistir, o presidente da Câmara insistir que houve um requerimento por parte dos membros da CPI. Eu quero explicar que a primeira reunião, né, em que se escolheu o presidente, se elegeu o presidente, elegeu-se o relator da comissão, nós deliberamos isso en passant, né? Ou seja, da possibilidade de se contratar serviços externos ao que a Câmara oferece para colaborar no processo de apuração dessas irregularidades. Pois bem, a prova está aqui na portaria publicada, na portaria 433 de 2015, que diz no seu parágrafo 3º, a comissão poderá solicitar, se necessário, a qualquer tempo, a contratação de outros profissionais para assessorar e auxiliar os trabalhos. Ou seja, tomou-se a decisão por contratar um escritório, né, que nós não sabemos quais foram os critérios, a fundamentação pela inexigibilidade de licitação, a fundamentação está na singularidade do serviço. Nós não concordamos com essa singularidade porque nós temos profissionais capazes de colaborar nesse serviço. A exemplo... No corpo de funcionários da Câmara. Sim, a exemplo do que aconteceu com a CPI do Sintrasp, da qual, inclusive, eu fui o seu presidente. Os assessores jurídicos, ou servidores jurídicos, melhor dizendo, da Câmara, que nos assessoraram nos trabalhos desta CPI. E também pelo preço. Não é razoável, né, que R$170 mil para poder fazer um serviço considerando o corpo de servidores que nós temos. E mais, a questão da singularidade, como eu pontuei. E aí está falando na urgência, que não daria tempo de se fazer uma licitação. Ora, o que mais se buscava nessa CPI era a suspensão do contrato com a empresa AMTGO. Ela foi além, ela não suspendeu, ela rescindiu. No mesmo dia que rescindiu o contrato com essa empresa, 28 de agosto de 2015, no mesmo dia contratou-se o escritório. Ou seja, poderia muito bem esperar um pouco, né, poderia suspender os trabalhos da CPI, se fosse necessário mesmo, fazer uma licitação e contratar o escritório. Tá certo. Vamos falar com o presidente agora para a gente poder entender. Presidente, os critérios de escolha foram esses mesmos? Ou seja, não teve licitação, a alegação de urgência, R$170 mil para um contrato como esse. Não teve um pouco de pressa para se fazer, não, presidente? Rick, vamos lá. Eu quero deixar bem claro aqui, a população de Uberlândia, que eu, sempre que falo, eu trago documentos e comprovo através de documentos, e documentos não há argumento. Quando ele fala da portaria que foi publicada, realmente a portaria foi publicada se necessário fosse. Logo após essa portaria, que a televisão estava também mostrando, e
gravando a CPI, a primeira reunião da CPI, eu gostaria de ler aqui, se me permite. Por favor. Certo? Eles me entregaram um documento depois com: a mesa diretora da Câmara Municipal contrate com urgência equipe de advogados especializados em direito administrativo especial em questões de licitações e contratos. Eles me pediram para contratar com urgência. Então, uma coisa é a portaria, outra coisa é o documento enviado à minha pessoa e assinado, Rick, quero te dar aqui, entregar nas suas mãos, assinado pelo vereador Adriano Zago. Certo? Quanto à licitação que o vereador Adriano Zago presidiu e com total capacidade, ele tem um documento aqui da doutora Rosângela dizendo que o acompanhamento e a elaboração de projetos e pareceres, estudos e controle de tramitação processual, assessoramento das comissões, por outro lado, atribuições do diretor, não é atribuição do diretor técnico legislativo. Então ele foi consultado, a assessoria técnica legislativa mostrou a ele naquela ocasião que não havia condições da assessoria técnica legislativa fazer aquele trabalho. E outra, Rick, o pior ainda, o vereador Adriano Zago naquela ocasião, naquela licitação, ele pediu ao presidente um prazo maior, uma extensão da licitação para que ele pudesse concluir os trabalhos. Então ele está claro e ele está evidente e comprovado e ele sabe mais do que ninguém, certo, que a Câmara não tem condição de exercer um trabalho. E outra, nunca se fez uma licitação, O senhor fala uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito que é com essa profundidade, certo? Com a gravidade que foi. As nossas crianças estavam em risco, os servidores estavam em risco e quem cancelou o contrato não foi a CPI, que fique bem claro ao telespectador, não foi a CPI que cancelou o contrato. O contrato foi cancelado por medida judicial. Então não foi a CPI. E a CPI não para por aqui não. A CPI vai ter os seus relatórios finais e vai ser entregue. E o escritório contratado, Rick, ele vai continuar atendendo até o final. Isso é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos de processo. Você está fazendo direito, você sabe que a coisa não para por aqui. E nós vamos querer chegar até o final e culpar todos aqueles que fizeram documentação falsa, porque inclusive, Rick, isso foi eu que denunciei na tribuna. E até teve vereador que brincou comigo, depois falou que era brincadeira. Será que você, uma brincadeira de muito mau gosto, não falsificou o cartório? Ora, Rick, pelo amor de Deus, um vereador que também é advogado, fazer um tipo de brincadeira dessa, isso é uma falta de respeito comigo, presidente da Câmara. Então agora vai até o final. Chega. CPI em Uberlândia sempre terminou em pizza. Essa não vai. Tá, vamos lá. Eu vou questionar o Adriano sobre isso aqui, mas deixa eu só fazer uma outra pergunta para o senhor. Não sou contra, não. Acredito que faz-se necessário um amparo para se ter uma assessoria, até porque tem esse documento que o senhor citou aí. Mas não daria para ser feito pelo menos uma carta convite, algo que tivesse um amparo legal para se fazer essa escolha, presidente, para não ter esse questionamento no momento em que o país passa por crise, que falta recurso para aplicar na saúde, como a gente falou no bloco anterior. A Câmara Municipal tem devolvido recurso para o município, para amparar o município nessas questões. Não dava para se publicar um convite, uma carta convite, não sei se seria esse o instrumento legal, para se ter pelo menos 3 orçamentos para se fazer esse serviço, presidente? Olha, Rick, nós temos ali o departamento de compras, que é um departamento super competente e todas as licitações foram feitas até hoje e contratos emergenciais foram feitos. Convite sim, está aqui 3 orçamentos, Rick, de 3 escritórios de advocacia diferentes e o menor preço ganhou. Então nós tivemos todos os cuidados, sim, pode vê-los. Eu vou entregar todos os documentos a você. Eu não tenho medo, não tenho nada a esconder e, pelo contrário, eu quero esclarecer a todas as pessoas que a cidade de Uberlândia, que nós gastamos o dinheiro público com transparência e com tranquilidade. 215 mil, um dos orçamentos. Se tiver 2 só, eu te mando o terceiro. Mas tem Deixa eu só verificar o outro orçamento aqui, o valor que foi estipulado, para a gente poder deixar bem claro. A importância que foi estipulada. Esse aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir um intervalo rapidinho enquanto eu analiso e na volta eu já falo os valores e o Adriano se pronuncia sobre isso. Não saia daí.